Boa tarde, pessoal da Academia do Representante. Vamos para mais um vídeo, mais uma edição semanal aí do nosso trabalho de apoio aos representantes. Hoje a gente está trazendo mais um convidado dentro da nossa série de trazer pessoas experientes para contribuir com conhecimento. Está conosco aqui hoje o Ayrton Zanetti. O Ayrton tem 21 anos de experiência em capacitação e treinamento de vendedores. Tem um currículo extenso, é uma pessoa que eu conheço aí de uma relação comercial e a gente já fez trabalho juntos, então eu trouxe o Ayrton para a gente falar um pouquinho sobre as experiências dele, sobre a visão que ele tem como treinador, como é que ele está enxergando os vendedores neste momento, e a gente vai estar, claro, dando sempre uma ênfase, um foco para o representante comercial, que é o profissional autônomo, que está envolvido aí com o seu negócio e passando por esse momento turbulento aí de pandemia. Então, Ayrton, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui. Pode dar um alô para o pessoal aí, fica à vontade. Claro, olá, Vladimir, muito obrigado, uma boa tarde a você. Agradeço muito pelo convite, né? E pela possibilidade de estar compartilhando um pouco dessas experiências que eu dividi com vendedores, com representantes em sala de aula, proporcionando capacitação e melhoria de performance comercial. E, claro, eu quero desejar uma boa tarde a todos aqui que estão nos ouvindo também, aqui no nosso programa. Muito bem. Bom, Ayrton, em algum momento aí a gente pode falar um pouco das suas experiências, mas a gente vai conduzir aqui com perguntas e respostas. Eu gostaria de te perguntar, a gente começou a pandemia, agora está fazendo um ano, né? Sim. E a gente tinha vamos dizer assim, um perfil dos vendedores, praticamente vendedores de campo, que tiveram que passar por uma fase de aprendizado para se tornarem vendedores também, vendedores remotos, né? Aí dentro desse teu trabalho de março de 2020, quando começou a pandemia até hoje, o que tu nota que os vendedores mudaram assim de comportamento e no que evoluíram e eventualmente no que poderiam evoluir e não evoluíram tanto quanto deveriam? Tá, bom, acho que essa pergunta ela é muito importante, né? Porque acaba mexendo com a vida de todos, né? Embora eu estou me colocando como treinador, mas eu também vendo os meus projetos de consultoria, os projetos de treinamento, então eu também sou vendedor, né? Isso continuo vendendo, né? Como todo mundo, representante ou não, mas todos estamos vendendo. Eu acredito, né, que a pandemia ela trouxe uma grande mudança. E a principal mudança foi que antigamente a gente estava acostumado a fazer muito contato presencial, olhando nos olhos da outra pessoa, e hoje a gente tem um vídeo, que é claro, por exemplo, nós estamos conversando, você aí no Rio Grande do Sul e eu aqui em São Paulo, então o vídeo ele nos aproxima, mas ao mesmo tempo o vídeo também ele tende a ser uma barreira para aquelas pessoas que não estão acostumadas ou que entendem esse mecanismo, né, de videoconferência ou de conexão através de uma tela de computador como algo não natural. Então, eu acho que sim, que obrigou todo mundo a vir, vamos dizer assim, para essa página mais tecnológica, né, para esse momento mais tecnológico, porque, de certa forma, você teve a possibilidade de fazer menos visitas comerciais presenciais juntamente aos clientes. Em compensação, se a gente vai focando especificamente no cenário do representante comercial, que é alguém que tem que vencer batalhas diárias, né? Ele tem que conseguir negócio todo dia, ele não tem um salário fixo que o respalda e segura no momento de dificuldade, né? Eu acho que essa foi uma grande transformação. Assim, aquilo que eu via a pessoa presencialmente dentro do escritório, dentro de uma loja, dentro de uma empresa, agora eu uso o vídeo. Então, eu acho que esse foi o primeiro impacto, né? O impacto de falar com o vídeo, a pessoa do outro lado. Um segundo impacto que eu acho que também foi muito importante é que nas reuniões presenciais, embora o tempo seja um recurso limitado, mas quando a gente está frente a frente com a pessoa dentro do ambiente ou de algum ambiente profissional, você tem sempre aquela possibilidade de aumentar o tempo
da visita, porque a conversa engrenou, porque rola empatia entre as pessoas. E agora o tempo é muito limitado, né? Então, é meia hora de reunião no vídeo, vai ser meia hora, se talvez seja até 20 minutos. Dificilmente vai aumentar o tempo. E se aumentar, vai ser muito pouco só para as finalizações. Então, eu acho que, primeiro, esse foi um grande impacto assim do veículo, né, o meio, e o outro foi que a questão do tempo ela está muito mais forte. Não, ela já era forte e hoje ficou mais forte ainda, eu acredito, porque tem momentos que as pessoas têm reuniões infindáveis. Termina uma e já começa a outra, né? Então não dá para ficar tendo muito tempo sobrando. Significa, então, que a gestão do tempo passou a ser fundamental para o representante, porque aquela coisa de tomar mais um cafezinho, estender mais o papo, né, acabou prejudicado. Esse é um bom ponto aí que você está trazendo. Né? Eu acho que hoje você tem que olhar muito mais o relógio, né? Tudo que você precisa fazer acontecer, o tempo ele já limitava, mas limita muito mais hoje em dia. Acho que esse foi um grande impacto. Certo. E o que tu viu de aprendizado no pessoal? Assim, me conta alguma coisa aí das suas experiências que assim que tu vê, pô, o pessoal tá ligado, tá evoluindo. Você diz em termos de treinamento, assim, na De evolução do treinamento? relação com o mercado, assim, Relação comercial, tá. É. Bom, um fator que eu acho que é já era muito presente, e hoje está mais presente ainda, que é a questão do falar o quanto custa. Então, no presencial, a conversa começa, a reunião começa, e o cliente já quer saber quanto custa. Né? Independente se você já está discutindo ou não, ainda o que seria efetivamente que iria ser vendido ou não, qual a necessidade que esse cliente tem ou não, qual é o problema que ele quer resolver, você pode contribuir com isso. Eu acho que juntamente com o impacto do tempo, agora também tem essa ansiedade de saber o quanto custa, ela também se potencializou. Né? Então, assim, aquele amadurecimento de você lidar com o cliente, entender o contexto dele, poder ofertar alguma coisa que seja realmente compatível com aquilo que ele está precisando. Hoje você tem adicionalmente esse elemento do preço mais evidenciado ainda, mais forte ainda. Eu acho que isso também se potencializou. E um outro ponto que eu observo que também eu diria que é um ponto de força, que é a falta de capacidade de fazer boas perguntas. Pode explorar um pouquinho mais esse aspecto aí para a gente dividir com a audiência? Sim, eu posso. Eu vou abordar, vou fazer uma abordagem desse tema, né? Independentemente do produto que se venda, do objeto de venda, se é serviço, se é produto, ou que produto é. Quando a gente está falando e pensando no universo do representante, né? Uma métrica do representante é o número de visitas. Então, ele tem que fazer um número de visitas ou, agora, nesse ambiente virtual, um determinado número de reuniões, quando, por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos cumprindo aí 10 dias sem sair de casa, né? E essa semana, teoricamente, é a semana de feriado, e está todo mundo trabalhando. E está trabalhando por onde essas empresas estão fechadas? Aqui pelo vídeo. Então, a métrica, que é o número de visitas, passa o número de reuniões através do computador. Acho que essa é uma boa métrica, que aperta, né? Porque você tem que fazer mais reuniões no determinado número de tempo. E o cliente já começa a reunião, ele já quer saber alguma coisa. E essa alguma coisa é o preço. E onde é que entra a pergunta, né? Porque falar de preço é uma coisa que vai levar ao caro ou barato. Então, se eu consigo, de alguma forma, fazer algumas perguntas para o cliente e já direcionar para uma solução que está mais enfocada naquele problema que ele tem para resolver, provavelmente eu diminuo a tensão entre a relação do caro e barato. Ou pelo menos eu reduzo um pouco dessa ansiedade. Por quê? Porque um dado de pesquisa que a gente tem muito forte, né? Pesquisas europeias e pesquisas norte-americanas, né? Que a gente está sempre acompanhando, o cliente ele gosta de falar das situações dele, do que ele está vivenciando, ele gosta de falar da empresa dele, e ele tem menos prazer em ouvir o que a outra pessoa tem a dizer ou o que o vendedor tem a dizer. Então, quando você faz uma pergunta,
você entra num campo que normalmente dá prazer no teu interlocutor, né? Em quem está te recebendo para essa reunião. Ou seja, se o cliente gosta de falar das situações dele e gosta de avaliar, enfim, e isso dá maior prazer, se eu consigo fazer perguntas que façam esta pessoa avaliar o contexto dela, o contexto da empresa, ou da semana, ou do produto, ou do mercado, independente do cenário, né? Eu tendo a fazer uma reunião mais produtiva e a possibilidade da pessoa se abrir mais, ela aumenta. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, nos últimos dias, aí nós vivemos lá o canal de Suez, um navio interrompeu o fluxo no canal de Suez, né? E isso gerou uma complexidade logística, porque, imagina, o petróleo está saindo lá do Oriente Médio e tem que chegar aqui no Brasil, aqui é um país da América do Sul. Independente do que a gente produz aqui no Brasil, a gente compra. Compra petróleo, compra produtos da China, e grande parte de todo esse fluxo de comércio internacional, ele é impactado pelo canal de Suez, né? Porque é mais econômico e mais rápido e, consequentemente, mais barato o navio passar pelo canal de Suez para chegar aqui na América do Sul do que contornar a África para chegar para cá. Além do risco do mar em si, que fica mais revolto, né? Então, este problema por si só afeta toda a cadeia logística. Então, se você está vendendo alguma solução para uma transportadora, mesmo fala, pô, mas o cara transporta de caminhão, ele faz rotas dentro do Brasil. Por que ele está preocupado com isso? Porque esse é um tema que envolve a logística e quem trabalha em transporte e é dentro do segmento de logística, de alguma forma, se não é afetado, está olhando para esse cenário. Então, trazer esse tipo de conversa ajuda, por exemplo, eu só estou pegando esse segmento, né? Estou me lembrando de um fato internacional que liberou ontem, mas só isso já fomenta uma série de perguntas para quem está vendendo algo relacionado a transporte, a embalagem de produto, a armazenagem de produto, que tem a ver com a logística, ou se você faz o processo de a contabilização do produto que está parado dentro de um armazém até ele ser entregue, isso tudo tem um custo logístico. Então, toda esta cadeia, de alguma forma, se não foi afetada diretamente, ela começou a refletir sobre esse impacto, que é similar a, por exemplo, se a gente tiver uma greve dos caminhoneiros e parar a circulação de caminhões. Vai represar todo um arsenal de soluções, de produtos que vão estar dentro de rota, e não vai estar nem numa ponta e nem na outra. Tá, então tu está sugerindo que eu acho que esse é um tema que se discute há bastante tempo, que é, vamos dizer assim, a necessidade do vendedor de tirar o pedido e de ter uma frequência de visitas que preencha todo vamos dizer assim, o funil, né? Para não usar um termo estrangeiro aí na nossa conversa. E à medida em que tem essa pressão por bater a meta, por fazer a visita, por tirar o pedido, pelo volume, né, a tendência dos vendedores, de um modo geral, é serem menos consultivos e mais assertivos. A gente até falou aí no canal sobre um livro que é o Vendedor Desafiador, uma pesquisa, que é um cara que vai para cima e que fica confrontando possíveis adversidades para levar em direção ao pedido. E eu sei que esse é um tema que tu te dedica e conhece. A gente vai conseguir chegar num momento onde esse conflito entre a necessidade do faturamento e para o representante é muito mais intenso, porque, como tu disse, ele não tem o salário fixo, né? Entre esse equilíbrio entre o cara que precisa vender, mas ao mesmo tempo ele precisa ter a paciência de fazer a pergunta, de ouvir, de através da atenção ativa descobrir coisas novas para atender. Esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, né? Tu acha que os vendedores vão conseguir chegar num ponto onde o equilíbrio seja assim altamente produtivo? Olha, eu acredito que a gente. Bom, é uma ótima pergunta, realmente. Isso é desejável que tenha esse equilíbrio, né? É desejável porque o vendedor vai ter possibilidade de vender melhor. E o comprador também tem possibilidade de comprar melhor. Então, assim, eu vou aumentar um pouco, vou ampliar um pouco a percepção,
que assim, muitas vezes, né, e o representante, ele passa por isso, muitas vezes ele vai visitar quem na empresa? A área de compras, né? Então, não, ok, normal, porque é onde, entre aspas, se decide, né? Mas dependendo do produto, dependendo do tipo de serviço que se venda, ou assim, o objeto de venda que nós tenhamos, né? É muito importante contextualizar a possibilidade de que existem outras pessoas na empresa que poderiam ser visitadas. Então, se eu vou muito na área de compras, vamos imaginar que eu trabalho na área de confecção, de roupa. E eu visito muito o pessoal de compras. E o pessoal de compras, ele quer uma conversa. Qual é o produto que você tem, quanto custa, e quando você entrega, e pronto. Mais ou menos é isso que se conversaria com a área de compras. Então, voltando, se você vende roupa, por exemplo, é, já visitou a área de marketing? Por que área de marketing? Porque a área de marketing é a área que normalmente ela trabalha com produtos que ela vai colocar em oferta, ela trabalha com linha de produto, ela trabalha com os aspectos, se a gente está falando de roupa, você tem coleção de inverno, coleção de verão. Então, ficar só na mão de um interlocutor, só da pessoa de compras, limita muito o seu escopo de possibilidade de conversa. Quando você traz outra pessoa para conversar, que também é importante, que também pode se beneficiar da solução que você está vendendo, eu gosto mais de falar de solução em vez de produto e serviço, né? Porque eu penso solução é algo que na minha cabeça é mais completo. E eu me acostumei ao longo dos anos em falar em solução. Porque se você fala, eu vendo roupa, não, você vende uma linha de roupas. Pode ser uma linha esportiva, uma linha feminina, uma linha masculina, uma linha para quem é mais cheinho, uma linha para quem é mais baixinho. Você pode ter diversos tipos de linha de produto, você pode ter, inclusive, especialidade. Então, se você se limita a visitar só uma pessoa, e nunca houve um outro ponto de vista, você diminui muito a sua possibilidade de ter melhores conversas. Mas vamos lá, então, mas aqui nessa empresa, ou nesse meu segmento, quem eu tenho que visitar mesmo é a pessoa de compras. Então, a minha sugestão é, comece a fazer perguntas para essa pessoa de compras, onde ela talvez não tenha informação para te dar. Essa pergunta que incomoda, entre aspas, mas que obriga esse comprador a conversar com outra pessoa para te dar uma resposta melhor. Né? Por que eu estou colocando isso? Porque é para aumentar o escopo da conversa. Então, é normal que o representante... aqui a gente fala muito em pasta, a pasta de venda do representante. Né? Aqui em São Paulo é muito comum. Eu creio que aí no Sul também se fala em pasta. Mas eu não acredito, talvez no Brasil inteiro não se fale em pasta. Mas a pasta são todos os produtos, tudo aquilo que você vende. Então, o que normalmente um representante faz? Quando ele visita uma determinada empresa, ele já vai falar daqueles produtos que normalmente ele vende. E o restante da sua pasta de venda fica sem ser trabalhado. Mesmo que tenha potencial de venda numa empresa. Então, explorar o portfólio de produtos, toda essa ampla gama de soluções de produto, vai tomar mais tempo. É verdade. Mas ela pode ser mais produtiva. A chave entre tomar mais tempo, ser mais produtivo e fazer melhores perguntas chama-se planejamento de a visita, planejamento da reunião, planejamento da venda. Então, se eu, antes de sair na minha semana de venda, pensando na vida do representante, né? Se eu, antes de fazer o meu roteiro de visita, ou presencial, que eu tenho que me deslocar, ou pelo vídeo, onde eu consigo fazer mais reuniões e tenho menos gasto, porque eu não tenho tanto consumo de combustível, às vezes até hospedagem no meu território de abrangência, né? Se eu pensar nisto e me planejar, por exemplo, todo domingo no final do dia, ou na segunda cedo, das atividades que eu tenho que fazer para a semana, o que é que eu quero falar sobre um novo produto em cada um desses clientes que eu tenho, além daquilo que eu vou vender, potencialmente eu aumento a minha possibilidade de negócios e não tenho que visitar mais clientes do que aqueles que eu já visitaria normalmente. Então, pensar em fazer um melhor uso do tempo, mas pensando no que eu quero e no como eu quero em cada uma dessas visitas.
Eu não sei se eu respondi totalmente sua pergunta, Vladimir. Sim, respondendo e já abriu outros leques, né? Porque quando tu fala na pasta, a gente vai lembrar da coisa do representante com a pasta, apresentando, mostrando os catálogos, tal, isso é uma coisa usual, e inclusive algumas empresas querem saber quais as pastas que tu trabalha, porque eventualmente tu pode dar mais atenção para uma e deixar a minha empresa para depois, e aí chega a conversa com o vendedor, acaba preenchendo e tu não vende o meu produto, porque tu já vendeu a tua pasta principal. Essa é uma discussão bem comum aí no mercado, né? Mas aí tu traz o aspecto do planejamento de visita, que eu sei que nas grandes organizações isso é quase que uma imposição, né? Correto. Mas se tu vais trazer para o campo do representante, que é uma pessoa jurídica enquanto instituição, mas é uma pessoa física trabalhando muitas vezes sozinho, com a esposa, com os filhos e tal, essa questão do planejamento muitas vezes acaba sendo relegada como algo desnecessário. Eu já ouvi de alguns representantes, inclusive, que não adianta eu fazer um planejamento, porque no meio da semana sempre acontece alguma coisa, me chamam, me ligam, eu tenho que parar o que está fazendo para resolver o problema do cliente, os meus planejamentos tendem a não funcionar, então eu acabo não fazendo. Tu vê que existe um ganho expressivo para quem se planeja em relação a quem não se planeja? Qual é a tua experiência com relação a isso? Olha, na minha experiência, né, eu diria que assim, se eu me planejo, quando eu me planejo para alguma coisa, eu estou criando uma carta de intenção positiva de que aquilo aconteça. Vai acontecer? Não sei. É difícil dizer que vai acontecer. Mas se eu me planejo, se eu sei que eu quero, além de 3 ou 4 produtos que eu vendo, a fazer mais uma venda para um determinado cliente e me planejar para isso, existe a possibilidade de eu conseguir. Porque quando eu me planejo, eu tenho que pensar o que é que eu quero, aonde eu quero chegar, como eu vou chegar lá e por que eu devo fazer isso. Se eu conseguir responder essas 4 perguntas, eu tenho a intenção positiva e na minha cabeça, né, ela já fica formatada para eu tentar fazer aquilo. É claro que pode ser que mude, né? Pode ser. E se mudar? Se mudar, o meu planejamento está feito. O que eu não usei nessa reunião, é só revisar e usar numa próxima reunião. O planejamento tem uma peculiaridade, né? Os grandes vendedores, os grandes vendedores, eu estou dizendo, são os vendedores que conseguem ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso e manter os seus clientes por muito tempo sendo fiéis. E vender uma vez não é difícil. Vender durante 5, 10, 15 anos para o mesmo cliente, aí sim, isso é difícil. Uma vez não é difícil. Até por sorte, a gente pode vender uma vez. Vender muitas vezes, não. Mas agora, assim, o planejamento é uma coisa que só dá para fazer antes da reunião começar. Não dá para fazer depois. Depois eu posso agir e reagir, mas planejar não. Então, a minha recomendação é que, para começar a fazer um planejamento, e eu estou falando algo extremamente simples, né? É responder o que, o porquê, o quem, o como, o quando. 5 perguntas, não muito mais do que isso. Né? Na verdade, assim, um bom representante, é claro que ele conhece os clientes, ele conhece a história do cliente, às vezes ele conhece até a família do cliente. Sim. Claro, e isso é muito bom, mas isso não significa que eu não deva fazer planejamento. O planejamento é um algo a mais. Né? Por exemplo, né, se a gente tem filhos, e muitos dos que estão assistindo provavelmente têm filhos, a gente tem plano para o filho. Eu gostaria que meu filho fizesse uma faculdade, que ele fosse alguém bem-sucedido, um advogado, um engenheiro, uma professora, uma médica, homem, mulher, não importa. O que a gente está fazendo? Poxa, eu preciso ter um rendimento que me ajude a colocá-lo talvez numa escola particular, se eu puder, onde ele tenha mais chances no futuro. E o que é que a gente está pensando nisso? Que a possibilidade de que os nossos filhos tenham uma vida, se não igual à nossa, melhor do que a nossa. Então, a gente planeja sem saber, às vezes, que está planejando. E muda, mas é claro que muda, tudo muda. Ninguém pensava que ia vir a pandemia, né? Quantos planos de empresa para lançamento de produto, expansão de linha, contratação de mais representantes que no meio da pandemia foram cortados.
Em contrapartida, o segmento de supermercado ele aumentou. O segmento alimentício aumentou suas vendas. Então, a gente pensa no planejamento e muda. Ele muda, mas se eu não tiver planejado, quem é que me garante que eu vou conseguir alguma coisa? Então, o planejar também é a meta, né? Se eu vendo 10, agora eu quero vender 11. Eu não quero vender 8. Normalmente eu quero vender mais. E onde é mais fácil eu vender? É mais fácil eu vender naqueles clientes onde eu já tenho afinidade, naqueles que já compram alguma coisa. O que compra pouco, eu quero fazer ele comprar um pouquinho mais. E aquele que já compra bastante, na minha carteira é muito significativo, eu não posso deixar ele cair no meu faturamento médio, né? O ticket médio, que nos fala muito, né? Ele não pode diminuir, porque se diminuir, vai afetar o meu rendimento. E provavelmente o rendimento da maior parte das pessoas foi afetado para baixo durante a pandemia. Então, agora é uma corrida de recuperação. Tomara que quem esteja ouvindo não esteja só mantendo o nível do ano passado, mas é possível que nós tenhamos pessoas assistindo o programa e que estão vendendo menos. É muito possível que isso esteja acontecendo. Então, se eu vendo menos e não me planejo, a possibilidade é de cada vez, quanto tempo passa, eu vou vender menos, né? Porque se eu ficar só na expectativa, será que o cliente vai comprar mais? Será que ele vai comprar menos? E não fizer o meu trabalho, a chance de comprar menos ela aumenta. Sim, sim. Bacana, bem trazido. Acho que principalmente aquela coisa do planejamento, apesar de ser algo que possa sofrer alteração imediatamente, ele serve como uma orientação, inclusive uma orientação mental, né? Sobre as coisas que eu estou me propondo a fazer, ao invés de sair para uma semana assim, meio que sem destino, né? Vamos dizer. Exato. Tem uma coisa que tu trouxe aí, eu já vou engatar numa outra linha de raciocínio, pegando. Tu comentou que os pais acabam fazendo o planejamento para os filhos, para eles estudarem. Então, eu quero que o meu filho seja isto ou aquilo e tal, né? E hoje em dia eu acho que as crianças, os jovens já acabam tendo mais poder de decisão, então a sociedade vem mudando Sim. Sem aquela imposição, assim, eu sou médico, tu vai ser médico, né? Como exemplo. E é muito raro os pais desejarem, quererem que os filhos sejam vendedores. Tá? Não é assim uma grande aspiração dos pais. Meu filho vai ser vendedor. Tu com essa história aí de mais de 20 anos formando vendedores, né? Então tem esse histórico do quanto a profissão vem mudando e tal, né? Tu percebe que a profissão de vendedor, ela agora está, inclusive, a gente começando aí uma nova década, né? Tu percebe que ela vai em direção a uma evolução ou tu percebe que, eventualmente, o vendedor tradicional vai acabar, ao longo do tempo, sendo substituído por outras formas por exemplo, e-commerce e tal, né? Queria que fizesse uma análise, eu sei que é uma opinião, e tu também não tem bolinha de cristal, mas eu queria pegar um pouco da tua experiência, né, das milhares aí de pessoas que tu formou, né, e hoje o Ayrton, acho que a gente já acaba indo assim para meio que uma conclusão do vídeo, a gente pode fazer outros em outro momento, né? Sim. Também para não ficar muito extenso para o pessoal que está assistindo. Eu queria então que tu, porque inclusive a gente já viu em outras lives que tem vendedores e representantes que estão começando a profissão. O cara escreve, eu estou começando, que bacana, que tem um canal onde a gente pode pegar insights, informações, né? E aí a gente tem aqui uma pessoa aí com toda essa experiência formando vendedores, né? Então, eu queria que tu passasse assim, de uma forma muito tranquila a tua percepção com relação à profissão e, de certa forma, deixasse aí algum recado para a nossa audiência sobre como tu enxerga uma nova década, os novos desafios e o que os vendedores devem fazer para passarem por esse, vamos dizer assim, entrarem nessa década com prosperidade. Né? Tá.
Bom, então eu vou fazer algumas considerações, por favor, você complemente se não ficar, se eu não conseguir cumprir com tudo nessa fala que você me disse. Mas assim, eu acho que o processo de automação comercial ele vai continuar acontecendo, né? Então, assim, o Mercado Livre está crescendo muito, a OLX ela deu uma estabilizada, a Alibaba, né, que é um site de venda do exterior, ele tem se potencializado muito. A Amazon veio para o Brasil. Então, assim, o vendedor ele vai, de alguma forma, se confrontar com essas plataformas de venda. Esse eu acho que é um ponto, e elas não vão diminuir. Eu não acredito que elas vão diminuir. Em contrapartida, eu acho que continua havendo muito espaço para venda humana, que é a pessoa estando à frente do negócio. Eu acho que isso não vai mudar. Primeiro, porque o Brasil é um território gigantesco. Segundo, porque existem soluções em que fazer essa venda automática, né, por um processo automatizado, não vai funcionar. Você vai precisar do diálogo, da interação. Então, eu continuo acreditando que, pelo menos nos próximos de 30 a 50 anos, o vendedor não vai ser substituído por um robô na maioria das situações de venda. O que pode ser que aconteça é que as vendas muito pequenas elas passem a ser só por um processo automatizado, né? Eu acho que isso pode vir a acontecer. Mas, por exemplo, né, eu vou pegar o segmento de bebidas, por exemplo. O segmento de bebidas ele poderia estar automatizado. Se você tem um bar, eu compro tantas caixas de cerveja, tantas caixas de refrigerante, tantas caixas de não sei o quê, e poderia ser um processo automático. Só que o vendedor continua visitando. Continua tendo visitação. A Ambev não acabou com a linha de vendas dela. A Dolly não acabou. E tantas outras marcas não acabaram e não vão acabar. Por quê? Porque na conversa comercial sempre tem um item, sempre tem alguma coisa que dá para ser explorada. Ou seja, a somatória de quem quer vender com quem quer comprar, ela pode produzir um melhor resultado para ambos. Então, eu acredito que nos próximos de 30, 50 anos, nós vamos continuar precisando da figura humana vendendo. Não acredito que vai ter grandes transformações, embora tal em coisas relacionadas a pequenos volumes, possivelmente você vai ter um processo automatizado. Mas isso já está acontecendo, isso não é nenhuma novidade, né? E em relação aos profissionais, cada vez mais o mercado ele quer pessoas melhor capacitadas, né? Então, assim, não é porque é uma loja pequena, numa cidade pequena no interior, que aquela pessoa que está ali comprando, que muitas vezes é o próprio dono, ele não quer um bom atendimento e talvez até colocar questões que façam pensar o negócio dele. Como melhorar o negócio, né? Que seria uma Então, contribuição fundamental de um vendedor olhar e trazer sugestões que o próprio dono, muitas vezes, fique surpreso exatamente. com a contribuição, né? Exatamente. Então, se a gente está falando de uma loja de autosserviço, que pode ser de veterinária, pode ser de roupa, pode ser uma loja de conveniência, a loja que a pessoa vai lá e escolhe os seus produtos, continua tendo vendedor. Por que tem vendedor na CIA? Por que tem vendedor numa CIA, numa Renner? Porque, eventualmente, a pessoa quer algum tipo de ajuda. E essa ajuda, se ela é bem-vinda, permite, autoriza o vendedor a tentar ofertar um produto a mais. Se está comprando uma calça, trazer um cinto, trazer uma blusa, alguma coisa a mais. Então, assim, o cliente ele requer a ajuda do vendedor. E o vendedor está lá para auxiliar o cliente. Então, eu acredito que quanto melhor a capacitação, tem que conhecer muito o produto? Sim, mas melhorar as técnicas de venda também. Saber fazer perguntas, ter um planejamento e também saber fazer o fechamento de uma venda, né? Não delegar o fechamento da venda para o cliente. Ajudar o cliente a decidir no fechamento. Tá. Pode explorar um pouquinho mais esse ponto do não delegar a decisão de fechamento para o cliente? Então vamos pensar aqui. Eu tô visitando uma determinada loja falando com a pessoa de compras. Nós falamos de 3 produtos. E muitas vezes o que a gente vê é o representante esperando o comprador que fala, eu quero aquele ou aquele outro.
Então, ajudar o comprador a fechar, falar assim, olha, nós falamos de 3 produtos e eu percebi que você deu uma ênfase melhor e que você parece ter mais interesse no produto A. O que você acha da gente falar do produto A, mas também voltar no produto B, que você demonstrou um certo interesse? Então, assim, convidar também o nosso cliente, né, a, a ampliar a percepção dele do que potencialmente eu posso vender. Uma pasta do representante pode até ter 300, 400, 500 itens, muitas vezes, de venda, né? E vende 1 ou 2, né? Então, dá para explorar muita coisa. Mas eu acredito que o planejamento ele pode ajudar no começo e principalmente no final. Se eu entendi que para um cliente que só compra o produto A, que também ele poderia comprar 10 ou 15% do produto B, se eu entendi isso e me planejei, no fechamento eu tenho que trazer esse tema de volta para tentar aumentar um pouco o escopo de venda, né? Perfeito, perfeito. Então é Bacana. aumentar essa reflexão sobre o que eu vendo e o que o meu cliente compra. Acho que Bacana. principalmente é isso. Tá. Sim, para fechar, tu fala sobre todas as mudanças aí, obrigado pela experiência que tu nos traz, aborda temas específicos de saber se planejar e saber complementar a oferta para fazer um bom fechamento, e também falou do lado humano, acredita que os vendedores não são substituíveis, né, pelo menos num período de tempo assim que a gente possa considerar curto, né, falasse em 30 anos e tal, de todas as habilidades que um vendedor precisa ter, se é uma pessoa, por exemplo, que está começando na profissão, qual delas tu elencaria ou poderia sugerir, então, vamos dizer assim, para um representante? Estou começando agora, estou assistindo o canal, os caras estão aí falando, estão falando sobre experiência, e eu estou me lançando na profissão agora. Qual tu daria ênfase para um vendedor para que ele se torne mais eficiente, mais produtivo e receba comissões cada vez maiores? Eu acho que é dedicar tempo à investigação. Assim, a conhecer o seu cliente, o que o seu cliente compra, como ele compra, quando ele compra, por que ele compra. Eu acho que é entender todas as razões de compra que o cliente tem, e para isso, a investigação, o que eu quero dizer é fazer perguntas. Perguntas para você mesmo, que você possa responder e buscar informação na internet, né? Obviamente. E perguntas que você vai fazer para o cliente, que é para você conhecer melhor. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é um ponto chave aonde pode ter grande ganho, porque eu vejo muita dificuldade nessa parte de investigação, que é como eu gosto de chamar, né? Então, tu está propondo que seja um vendedor menos ofertante e mais investigador, é isso? Eu acho que ele pode até continuar sendo ofertante, mas investigue um pouco primeiro. Já que você falou em encerramento, a gente deve estar concluindo o tempo, eu tenho um pensamento, eu gosto muito de frases, né? Então tem uma frase que me marca muito de um filósofo indiano chamado Krishnamurti, que diz o seguinte: as respostas que você quer estão nas perguntas que você pretende fazer. Porra, sensacional. Gosto muito. É um guia Muito para os meus trabalhos. certo, certo. Muito bem trazido. Bom, Ayrton, muito obrigado mais uma vez aí pela tua presença, pela tua contribuição. A gente vai colocar o vídeo no ar em breve e a gente fica em contato e eventualmente a gente pode remarcar em um novo bate-papo e a partir. Então, pessoal, vocês que estão ouvindo, que pegaram aí os insights do Ayrton, podem ficar à vontade para fazerem os seus comentários, fazerem as suas perguntas. Eventualmente a gente pode direcionar para o Ayrton responder e esperamos que de alguma forma a academia tenha contribuído aí com a sua missão de ir aprimorando gradativamente, de uma forma muito tranquila, sem a gente querer mudar o mundo, mudar a profissão de vendedores, trazer mais um pouco de experiência para que todos vocês possam passar por essa fase difícil aí, e daqui a pouco a gente volta à normalidade, né? Ayrton, abraço, muito obrigado e pode te despedir da galera aí antes de eu Tá finalizar. bom.
Eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco dessas experiências, né? Eu espero que esse bate-papo ajude as pessoas a refletirem melhor sobre o ambiente de vendas. E eu ainda acredito que o ano de 2021 vai terminar bem para quem vende. Muito Vamos bem. conseguir fazer bons negócios. Que Eu Deus, ainda acredito. Tem muita gente que está desanimada, mas eu acredito que sim. No final do ano a gente vai estar sorrindo. Espero que que sim. bom. Que bom. Vamos vencer a pandemia e terminaremos o ano de forma muito positiva. Muito obrigado e estou à disposição para responder as perguntas, enfim, para aquilo que for necessário. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para todos. Obrigado, Ayrton.